Certo? Nossos vídeos. Vamos continuar falando sobre números inteiros. Essa é a nossa segunda aula sobre números inteiros. Nós já vimos o que são números inteiros e agora a gente vai falar sobre adição de números inteiros. A ideia de adição de números inteiros é a ideia de juntar. Você vai juntar dois valores, duas quantidades, certo? Sempre associando número inteiro, né, a números positivos e negativos. Positivo, temperatura acima de zero. Número negativo, temperatura abaixo de zero. Tá certo? Outra associação que é importante, principalmente quando a gente vai falar sobre a adição de números inteiros, é dívida e dinheiro que eu tenho sobrando. Isso ajuda muito, certo? Então sempre associe um número positivo, dinheiro que eu tenho sobrando, que eu tenho para pagar, certo? E número negativo, uma dívida, dinheiro que você deve, certo? Que isso daí facilita na hora dos cálculos, quando você vai fazer operações com números inteiros, principalmente adição e subtração. Ok? Então, adição de números inteiros, a ideia que a gente tem que ter em mente é a ideia de juntar. Você vai juntar quantidades, tá certo? Posso juntar dois números positivos, posso juntar dois números negativos, posso juntar um número negativo e um positivo, ou um positivo e um negativo, tá certo? A ideia de adição sempre é a ideia de juntar. Eu estou juntando números. Eu posso juntar dois números positivos, posso juntar dois números negativos, ou posso juntar dois números de sinais diferentes, tá certo? Então aqui, ó, como é que eu sei que é adição? Geralmente, quando você está fazendo adição de números inteiros, você separa os números por parênteses, certo? Pode vir, professor, sem parênteses? Pode. Mas geralmente a gente coloca parênteses. No livro aparece muito com parênteses. Depois eu vou fazer exemplo quando não vem com parênteses. Mas, inicialmente a gente faz com parênteses. Então, o que acontece? Esse sinal que está aqui, ó, certo? Fora dos parênteses, ó, aqui está dentro, aqui está dentro. Esse que está fora, ele está indicando o que eu estou fazendo. Se é um sinal de mais, significa que eu estou juntando. Eu estou juntando o que está aqui dentro desse parênteses com o que está aqui dentro desse parênteses. Eu estou juntando o que está dentro desse parênteses, ó, sinal de mais, com o que está dentro desse parênteses. No exemplo C, eu estou juntando, ó, sinal de mais, o que está dentro desse parênteses com o que está dentro desse parênteses. Tá certo? Então a ideia do maisinho aí é para juntar. Quando os dois números são positivos, perfeito. A gente já sabe fazer essa conta. É a conta usual de adição. Certo? Estou fazendo o quê? Estou somando dois valores. Isso aí vocês já sabem fazer. A gente aprendeu lá atrás. Certo? Então é só somar, ó, esses dois valores aqui, porque os dois são positivos. Então, 8 com 7, 15. Vai 1. 1 mais 8, 9. Mais 1, 10. Ok? Como a gente aprendeu? Adição, como a gente aprendeu. Somo esse com esse e acabou. Certo? Professor, e quando os dois números são negativos? Certo? Quando os dois números são negativos, você vai pensar o seguinte. Isso daqui é uma dívida, isso daqui é uma outra dívida. Eu estou juntando as dívidas. Você vai juntar as dívidas para saber quanto você deve no total. Por exemplo, se eu devo a meu pai R$10 e eu devo a minha mãe R$15, quanto eu devo no total? Eu devo 25. 10 para um, 15 para outro. Então, quando eu juntar minhas dívidas, eu vou dever R$25. Só que R$25 não é uma dívida, então o sinal da dívida tem que ser negativo. Certo? Lembrem-se, dívida, o sinal é negativo. Então, quando você junta a dívida, certo? Você junta o que você deve para um, junta o que você deve para outro, só que o sinal continua negativo. Aqui é a mesma coisa, ó. Eu devo R$25 em um lugar e devo R$36 no outro lugar. Eu quero saber quanto eu devo no total. Eu junto as quantidades. Eu junto essa quantidade aqui, que é o 36, com essa quantidade que é o 25. Eu junto, certo? Ó, juntar é somar. Eu vou juntar. Ok? Vou juntar essas duas quantidades. 6 com 5 dá 11, vai 1. 1 com 3, 4. 4 com 2, 6.
61 é a minha dívida. Mas se é dívida, qual é o sinal da resposta? É menos. Então a resposta aqui, ó, é menos 61. Então aqui a minha resposta é menos 61. Aqui eu não tinha colocado a resposta. Aqui a resposta vai ser mais 105. Certo? Precisa colocar o sinal de mais aqui? Não precisa, eu coloco se eu quiser. Ok? Como os dois são positivos, é dinheiro sobrando. Então eu tenho sobrando R$105. Eu tenho em excesso. A mais do que zero. Certo? Se são duas dívidas, quando eu juntar, eu vou continuar tendo uma dívida. Ele vai continuar negativo e vai ser menos 61. Certo? A mesma ideia. Se eu devo 10 num canto e 15 no outro, eu devo 25. Se eu devo 25 e devo 36, eu devo no total 61. Como é dívida, tem um sinal de menos. Ok? E quando eu junto um número negativo com um positivo, certo? Vamos lá, vamos usar a ideia, voltar à ideia lá das dívidas. Imaginem que eu tenho R$10 na minha carteira e eu devo R$15, tá certo? Eu tenho R$10 e eu devo R$15. Aí eu vou pagar, eu vou usar esse dinheiro que eu tenho para pagar essa dívida. Só que eu não vou conseguir pagar a dívida toda. Por quê? Porque a quantidade da dívida é maior que a quantidade de dinheiro que eu tenho no meu bolso. Certo? E aí como é que vai ficar a situação? Eu vou pagar com o dinheiro que eu tenho na carteira, que é R$10, e ainda eu vou ficar devendo R$5. Certo? Aqui é a mesma ideia. Certo? Número negativo sempre é dívida. Número positivo sempre é o dinheiro que eu tenho para pagar. Tá certo? Aqui, ó, a minha dívida é 41. Aqui o dinheiro que eu tenho para pagar é 65. Tá certo? Então, se o dinheiro que eu devo, a quantidade que eu devo é menor que a quantidade que eu tenho para pagar, vai sobrar dinheiro para mim. Tá certo? Como é que vai ser a conta? Eu vou pegar aqui, ó, o 65, certo? E eu vou fazer o quê? Eu vou fazer menos 41. Professor, por que menos? Porque quando os sinais são diferentes, ó, aqui o que está aqui dentro é mais, aqui o que está aqui dentro é menos. Você faz uma conta de menos. Qual conta de menos? Não esqueça dessa regra. É o de maior quantidade, que é o 65, menos o de menor quantidade, que é o 41. Certo? Toda a vida é assim, professor? Toda a vida é assim. É sempre o de maior quantidade menos o de menor quantidade. Quando? Quando os sinais forem diferentes. Certo? E aí você faz a conta de menos. Aí como é que vai ficar? 5 menos 1, 4. 6 menos 4, 2. Certo? Qual vai ser o sinal da resposta? Sempre o sinal da resposta vai ser o sinal do de maior quantidade. Se aqui, quem tem a maior quantidade aqui é o positivo ou o negativo? O positivo, certo? Ele tem 65 unidades aqui. O negativo tem 41. Então, o de maior quantidade ele ganha. O sinal dele é o que vai ganhar. Então, aqui o sinal da resposta vai ser mais. Então, aqui vai ficar mais 24. Tá certo? Então, vamos lá. Toda vida que os números tiverem sinais diferentes, eu vou fazer uma conta de menos, certo? O que é menos o quê? O de maior quantidade menos o de menor quantidade, tá certo? Professor, é estranho? Não é estranho não, a gente está acostumado a fazer isso de cabeça sem remontar. Quando eu tenho R$15 e devo R$10, eu pago 10 e fico com 5. Quem tem a maior quantidade? R$15, não é? Quando você paga, você faz 15 menos 10. Quanto é que sobra para você? 5. R$5. Esse 5 é dinheiro sobrando ou é dívida? É dinheiro sobrando. Então, esse não é demais. É a mesma ideia daqui. Ok? Letra D. Mais 72 menos 35. Como é que vai ficar a nossa situação? Eu tenho 72, devo 35. Certo? Quem tem a maior quantidade aí? A maior quantidade é o 72. Então, toda vida
que o número tiver quantidades diferentes, perdão, quantidades diferentes não, sinais diferentes, a conta é de menos, ó. 72 menos 35, tá certo? Por quê? Porque os sinais são diferentes. São diferentes. Aqui, ó, os sinais são diferentes, a conta é de menos, tá certo? Aí vamos fazer a conta. Se os sinais são diferentes, a conta é de menos. Então vai ficar 2, eu consigo tirar 5? Não, pede emprestado. Aqui fica valendo 6, aqui 12. 12 menos 5 dá quanto? 7. Certo? 6 menos 3 fica 3. Qual é o sinal da resposta? A resposta foi 37. Qual é o sinal da resposta? Sempre o sinal da resposta é o sinal de maior quantidade. Você olha aqui, quem tem a maior quantidade? 72, sinal dele, mais. Então a resposta aqui é mais. Certo? Professor, pode ter algum caso que o de maior quantidade é negativo? Pode. Vamos fazer um exemplo? Certo? Vamos ver aqui exemplos. 2 exemplos de números, certo? Quando você vai juntar 2 números inteiros em que o negativo tem uma quantidade maior. Então aqui foi o exemplo D, aqui é o exemplo E. Certo? Vamos lá. Vou botar aqui menos 96 mais 57. Vou botar 2 exemplos, E e o F. Eu vou botar menos 45 mais 18. Não, 28 aqui. 28. 28 é positivo. Certo? E esse daqui também é positivo. Professor, se eu quisesse, podia deixar sem o sinal dentro? Pode. Para a gente não confundir, a gente coloca. Mas se eu quisesse, podia deixar sem o sinal dentro. Tá certo? O positivo. O negativo, toda a vida tem que ter o sinal. Como é que a gente faz? Ó, é parecido com esse. Certo? Só que aqui, o que tem a quantidade maior, o que tem a maior quantidade é o negativo. Certo? O negativo é o que tem a maior quantidade aqui. Certo? A mesma coisa aqui. Como é que a gente faz? Do mesmo jeito que a gente fez esses. Procura quem tem a maior quantidade. 96. Então eu vou colocar ele aqui, ó. 96 em cima, 57 embaixo. Qual é a conta? A conta vai ser de mais ou de menos? Para descobrir. A conta vai ser, se os sinais são diferentes, ó, aqui dentro, os sinais são o quê? Iguais ou diferentes? Dentro dos parênteses, não é para olhar aqui não. Dentro dos parênteses, ó, dentro dos parênteses. Os sinais são iguais ou diferentes? Diferentes. Como os sinais são diferentes, a conta é de menos. Aí você vai fazer 6, eu consigo tirar 7? Não. Pede emprestado. 16 para 7, 9. 8 menos 5, 3, 39. 39 vai a resposta. Eu quero saber o sinal da resposta. Qual é o sinal da resposta? Sempre o sinal da resposta é o sinal do número que tem a maior quantidade. Quem tem a maior quantidade aqui? 96. O sinal do 96, menos. Então o sinal da resposta é menos. Ixi, professor, que estranho. Tem nada de estranho. Você faz essa conta e nem percebe. Se você deve R$96 e você só tem R$57, como é que fica a sua situação? Você paga os R$57, certo? E ainda fica com a dívida de 39, certo? É a ideia que eu contei, aquela história que eu contei. Se eu devo 15 e tenho 10, eu pago os 10 e ainda fico devendo 5, certo? Mesma coisa ali, ó. Sinais o quê? Diferentes, a conta é de menos. O que menos o quê? O de maior quantidade menos o de menor quantidade. Sinais diferentes, ó, dentro dos parênteses os sinais são diferentes, ó. Então a conta é de menos. O que menos o quê? O de cima aqui menos o de baixo. Maior quantidade menos o de menor. 5 eu consigo tirar 8? Não, pede emprestado. Aqui vai ficar 15. 15 menos 8. 7. 3 menos 2, 1. 17. E agora?
17 foi a resposta. O sinal da resposta qual é? O sinal da resposta é sempre de maior quantidade, ó. Aqui o de maior quantidade é o 45, o sinal dele é menos, então o sinal da resposta é menos, certo? A regrinha vale para cá também, ó. O de maior quantidade é o mais, o sinal da resposta é o mais. Aqui o de maior quantidade é o mais, o sinal da resposta é o mais, certo? Cuidado para não confundir, ó. Sinais diferentes é os que estão dentro dos parênteses, ó. Sinais diferentes é os que estão dentro dos parênteses, ok? Então com isso a gente já consegue resolver a nossa lista de exercícios, né? Sobre a adição de números inteiros, tá certo? Você vai juntar números inteiros, ok? Aí no próximo vídeo a gente continua falando sobre outras operações que nós fazemos com números inteiros. Só um detalhe, antes de terminar. Se não tivesse os parênteses, como é que a gente faria? Deixa eu só colocar aqui mais dois exemplos. Vou colocar aqui só mais dois exemplos. Se não tivesse parênteses, professor, como é que a gente faz? Assim, ó. Sem os parênteses, como é que seria? Quando não tem um parênteses, o que é que a gente faz? A gente faz do mesmo jeito, certo? Esse é o número positivo, esse é o número negativo. Quando você tem dois números inteiros, um do lado do outro assim, ó, juntinho, você tem que juntar, tá certo? Quando um está próximo do outro, você vai juntar, a ideia é de juntar, tá certo? Então, vou juntar esse com esse. Aí a mesma regrinha que eu ensinei antes, ó. Se eu vou juntar, eu olho para os sinais deles, ó. Se eu vou juntar, eu olho para os sinais deles. Certo? Qual é o que ganha aqui? É o negativo ou o positivo? Qual que tem a maior quantidade? O negativo. Então, se os sinais são diferentes, a conta é de menos. Ok? 73 menos 58. Professor, mas o sinal aqui é mais. Não é o sinal que está aqui que eu estou colocando aqui não. Certo? É a regra. A regra é assim. Eu olho para os números. Estou olhando para eles. O sinal deles são iguais ou diferentes? São diferentes. Se os sinais são diferentes, a conta é de menos. Então o sinal que está aqui vai ter que ser de menos. O que é menos o que, professor? O de maior quantidade menos o de menor quantidade. Você faz a conta. 3. Eu consigo tirar 8? Não. Então aqui fica 13. 13 menos 8, 5. 6 menos 5, 1, 15. Resposta foi 15. Sinal do 15, qual é? O sinal do de maior quantidade. Qual que tem a maior quantidade aqui? O 73. Sinal dele menos a resposta. Então é menos 15. Tá certo? Não tem o parênteses, mas o jeito de fazer é o mesmo. Aqui de novo, ó. Quem tem a maior quantidade? 97. Quais os sinais são iguais ou diferentes? Sinais são diferentes. Se são diferentes, a conta é de menos. O que menos o quê? O de maior quantidade menos... Esse menos é o da regrinha, não é o daqui não, é o da regra. Menos o de menor quantidade. Ok? E agora? Agora você faz a conta. 7 menos 5, 2. 9 menos 6, 3. 32. Qual o sinal do 32? O sinal do de maior quantidade, que é o 97. Então o sinal é mais. Professor, e se eles tivessem, se não tivesse os parênteses e tivesse o mesmo sinal? Vamos fazer esse exemplo aqui também, para a gente terminar. Ó. Aqui, ó. HI. O mesmo sinal. Então, ó, vou fazer aqui sem os parênteses.
Então, 95 mais 27, certo? E o J menos 63 menos 121, certo? Os mesmos sinais, não tem parênteses. Professor, aqui está faltando um sinal. Quando não tem nada na frente, significa que é o sinal de mais. Então, tanto faz vir assim, sem o sinal de mais, ou assim. Professor, aqui pode vir sem sinal? Não. Certo? Se você tem dois números, certo? O 95 e o 27, no meio deles você obrigatoriamente tem que botar um sinal. Então, aqui na frente do 95, como não tem número nenhum, você pode deixar sem um sinal. Certo? Agora, no meio deles dois, você tem que botar um sinal. Certo? Se for positivo de mais, se for negativo de menos. Quando os dois têm o mesmo sinal, o que você faz? A conta é o quê? É de mais. Toda vida que os sinais são iguais, a conta é de mais. Então, eu vou somar o quê? Esse com esse. Pode usar a regrinha? Pode ser o de maior quantidade em cima, professor? Pode. Não tem problema nenhum. Então, 95 em cima, 27 embaixo, ó. Como o sinal é igual, a conta é de mais. Ah, professor, não é mais porque aqui é mais, não? Não. Aqui é mais porque o sinal é igual. Aqui é mais porque o sinal é igual. Certo? A gente vai ver ali que a conta também vai ser de mais. Certo? E o sinal é de menos e a conta também vai ser de mais. Então vamos lá. 5 e 7, 12, vai 1, 10 com 2, 12, 122. Certo? Então a resposta é 122. Qual é o sinal da resposta? O sinal da resposta, você pode usar a mesma regra daqui, o de maior quantidade. Quem tem a maior quantidade aqui? O mais. Então o sinal vai ser o mais. Certo? Você pode usar essa regrinha que não vai falhar, tá certo? Usar sempre o sinal do de maior quantidade. Professor, e se os dois for igual, fosse 95 mais 95? Aí você usava o sinal do 95, não tem problema nenhum, tá certo? Então, quando os sinais são iguais, a conta é de mais. Deu 122, sinal do 122, sinal de mais está aqui, certo? Aqui os sinais são iguais? São. Qual é a conta? A conta é de mais. Então, 121 mais 63. Tá certo? Esse sinal de mais aqui, porque os sinais aqui são iguais. Tá certo? E aí você soma. 1 mais 3, 4. 2 mais 6, 8. 1. 184. Qual é o sinal da resposta? O sinal da resposta é o sinal quem tem a maior quantidade, tá certo? Quantitativamente, quem é que tem a maior quantidade aqui, ó? É o 121 ou é o 63? 121, qual é o sinal dele? Menos, então aqui é menos, tá certo? Quantitativamente, a maior quantidade entre 63 e 21 entre 63 e 121 é o 121, tá certo? Então pronto, então essa é a regrinha que a gente usa, tá certo? Quando os sinais são iguais, a conta é de mais. Sinais iguais, conta de mais. Sinais diferentes, conta de menos. Sinais diferentes, conta de menos. O sinal da resposta, sempre de maior quantidade. Sinal da resposta, sempre de maior quantidade. Sinal da resposta, sempre de maior quantidade. Tá certo? A conta, quando você estiver fazendo a conta com números inteiros, eles podem vir com parênteses ou sem parênteses. Professor, e qual é a interpretação que a gente faz? Quando tem um número positivo, é dinheiro que eu tenho. Negativo é o que eu devo. Tenho 97, devo 65. Pago, sobra 32. Tenho 58, devo 73. Pago, fico devendo 15. Tenho 95 e tenho 27. Ganhei mais 27. Então, no total, eu fiquei com 122. Certo? Sobrando, positivo, dinheiro que sobrou na minha carteira. Aqui, devo 63, em outro canto eu devo 121. Quanto eu devo no total? No total eu devo 184.
tá certo? Eu junto toda a minha dívida para saber quanto eu devo no total, ok? Então essa foi a nossa aula sobre números inteiros, adição de números inteiros, tá certo? Depois eu vou falar sobre subtração, que é muito parecido, né? É muito parecido, muda só um detalhezinho, né? Mas eu falo na próxima aula sobre subtração de números inteiros e depois a gente vai ver as outras operações com números inteiros, tá certo? Eu vou disponibilizar a lista, vocês respondam a lista, né? E é isso, ok? Até o próximo vídeo.